Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, tirar uma segunda cidadania, se você tem algum ancestral da Europa, tire de Portugal, da Itália, da Polônia, da Alemanha, etc. Ou se você quiser tirar a residência legal do Uruguai, do Paraguai, né, o RG desses países para você poder morar lá, trocar a residência fiscal do Brasil para algum outro país, investir em imóveis no Paraguai, nos Estados Unidos, abrir uma empresa em Bahamas ou abrir uma conta bancária na Wise ou nos Estados Unidos e por aí vai. Isso é a teoria das bandeiras, você fincar bandeiras em outros países de acordo com alguns aspectos, certo? Para você aprender mais sobre a teoria das bandeiras, é só entrar no nosso site teoriadasbandeiras.com.br. Lá você vai achar bastante material gratuito. Você pode, clicar aqui nas bandeiras e aprender. Você pode agendar uma consulta comigo. Você pode comprar o audiobook Teoria das Bandeiras com 200 minutos. Você pode ir aos nossos cursos. Você pode entrar na nossa comunidade Plano B. Você pode assinar a nossa comunidade Plano B. E nós temos a nossa consulta que está com 30% de desconto, tudo no nosso, os links tudo na descrição ou no primeiro comentário fixado, certo? Bom, hoje o tema do nosso vídeo é os países que eu moraria e os países que eu não moraria. E isso tudo é uma opinião pessoal, tá? É extremamente pessoal, só que eu segui alguns parâmetros, eu coloquei aqui alguns parâmetros para seguir. E também a ideia que eu tive desse vídeo, eu já fiz alguns vídeos assim, tá? Mas a ideia que eu tive desse vídeo foi a partir de um amigo meu, que se chama Rafael Escapella, do canal Olhar Internacional. Ele tem outros canais, ele tem o Rafael Escapella, tem um outro canal também aqui. Como é que é o outro nome do outro canal? Bom, eu agora esqueci o nome do outro canal, mas eu acho que é Viajando Sem Fronteiras, alguma coisa assim. País, não sei o quê, mas é mais de viagem. Esse canal aqui, Olhar Internacional, é sobre opiniões, tá? Ele botou um vídeo sobre os países, 5 países onde eu não moraria mais, que foi em 20 de setembro de 2024, já deu 210 mil views, ele tem bastante engajamento, e agora ele botou os 7 países onde ele moraria, tá? Alguns aí eu não concordo com ele, outros eu concordo bastante com ele, só que ele viajou para mais de 50 países. Eu não viajei para 50 países. Só que eu já morei bastante tempo em países que ele não morou, então eu posso dar minha opinião também. Como é que eu dividi isso tudo, tá? Quais são os parâmetros que eu segui? Eu segui assim, ó. Deixa eu botar em um mapa. Eu segui, primeiro parâmetro, clima. Segundo, posição geográfica / fuso horário. Terceiro, cultura / idioma / religião / wokeismo. Quarto, economia e infraestrutura. Política, leis, crime, segurança pública, corrupção, impostos, imigração legal e ilegal, geopolítica atual / guerras, e o último, teoria das bandeiras, como se o que você vai usar naquele país. E, é claro, o tema desse vídeo que é você ter uma base naquele país, não necessariamente você só ficar naquele país. Aí você vai perguntar, tá, mas esse vídeo é para rico, milionário, ou o que for? Assim, o meu canal não é para aquela pessoa CLT, tá? O meu canal é para um empresário, um investidor, uma pessoa que pode fazer isso ou que pode ir viver lá e ter, no país que quiser e ter um negócio ou viver de internet, tá? Meu canal não é para quem quer buscar dinheiro como CLT, tá? Vamos deixar claro isso. Bom, vamos primeiro para os países que eu não moraria. Assim, o Rafael já falou sobre a Ásia. Eu não moraria na Ásia, nem na Oceania. Por quê? Porque a gente está falando de posição geográfica, tá? Fuso horário. Eu não moraria nesses países porque eu não conseguiria trabalhar com o Brasil.
E eu preciso trabalhar com o Brasil. Eu não posso ficar muito longe, distância, não poder viajar aqui no Mercosul, e o fuso horário é muito diferente, tá? Também a cultura é muito diferente, o idioma é muito diferente, religião, não tem esse problema muito de oquismo, mas, assim, para mim, fica complicado, tá? Então, eu sei, tá? Eu sei que a Malásia é legal, tá? Eu até, quando eu estudei na Califórnia, eu estudei 2 anos na Califórnia, e eu fiz um curso técnico de produção de cinema, que era bem pegado, o curso, das 9 da manhã às 10 da noite. Eu tinha um colega que o vô dele criou o Banco Central da Malásia, para vocês terem uma noção. Tá? Então, assim, era um colega próximo, né? A gente saía junto e tal, ele me contava bastante coisa da Malásia, que é bem legal e tal. Só que aí o Rafael disse que os Estados Unidos os Estados Unidos é muito mais caro de morar do que a Malásia. A Malásia é bem mais barato, é um país legal. Não funciona para mim, porque a religião é muçulmana, não moraria. Todo mundo fala inglês, beleza, o idioma até serve, só que, pessoal, a gente tem que levar em consideração a migração, tá? A imigração legal. Para você morar na Malásia, você tem que aplicar basicamente para o Malásia My Second Home, que se chama, tá? Mesmo que para morar na Malásia seja barato, você tem que comprovar que você ganha mais ou menos uma renda estrangeira, ou seja, uma renda online, ou uma renda de um negócio fora do país, que passe $10.000 por mês. Então, não adianta que o custo de vida lá seja $3.000 por mês, você tem que ganhar mais de $10.000 para comprovar, para você ganhar o visto, tá? Não tem como, tá? Aí também colocou Singapura como uma opção, também o Rafael colocou. Singapura, eu não conheço nem a Malásia, né? Singapura deve ser do caralho, deve ser um ótimo país, só que Singapura só aceita bilionário para viver lá, tá? Se você quiser CLT, você tem que entrar em alguma dessas multinacionais que estão lá, o que é impossível também, praticamente. E se você quiser um visto, né, de residência lá, você tem que ser milionário, e eu digo milionário acima de $100 milhões, tá? É bem difícil mesmo, tá bom? Então a gente tem que tirar. Tailândia enrijeceu também, Tailândia é um país bonito e tal, enrijeceu agora para conseguir a residência, então muita gente pega e fica entrando e saindo a cada 3 meses para viver lá. Também não é um negócio legal. Indonésia é horroroso, tá? É só quem quer viver em bar baratinho também. Eu não viveria desse jeito. O clima é tropical, horroroso. Para mim não serve, tá? Nem a Tailândia para mim não serve também por causa da língua, etc. A Austrália também não viveria porque sempre tive vontade de morar, tá? Até na época que eu surfava, quando eu era novo. Só que a Austrália tem clientes meus, tá, brasileiros que estão morando lá querendo sair, porque a Austrália virou um estado que controla demais as pessoas. Você, na época daquele problema de saúde lá, você não podia nem ir de um bairro para o outro, o australiano não podia. A migração agora é difícil mesmo para ir para lá. Tem uma forma de você trabalhar lá, tirando o visto, né, de aquele holiday visa e tal, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. Eu sugiro não entrar. Se você estiver lá, pode acontecer uma guerra e o Reino Unido entrar, obrigatoriamente a Austrália, Nova Zelândia e Canadá entrariam nessa guerra. Não gosto da ideia, tá? Também você estaria numa posição geográfica e também num fuso horário muito distante, também não moraria, tá? Coreia do Sul, cultura, para mim, horrorosa. Eu não consigo nem olhar aqueles séries na Netflix. Idioma horroroso. Política, uma várzea, porque, assim, olha, eu acho que a Coreia do Norte deve ser mais organizada do que a Coreia do Sul em termos de política, tá? A política da Coreia do Sul é uma várzea. Aquilo lá funciona mais como uma oligarquia, né? O governo de poucos.
São empresas gigantes que controlam o país, são poucas empresas gigantes, um oligopólio que controla o país. É uma várzea, é organizado, tem poucoquismo, mas é uma várzea. Tá? Não conheço, também não tenho vontade de conhecer, não tenho vontade de conhecer a cultura, não tenho vontade de conhecer a China. O Japão, sim. Eu tinha um amigo que, quando eu morei no Canadá por um tempo, é outro nível, tá? O Japão e a Coreia do Sul se odeiam, também com a China também se odeiam, mas o Japão é outro nível, tá? Tenho vontade de conhecer o Japão, sim, não moraria no Japão, tá? Os impostos são altíssimos. Tem um Holiday Visa, quando você chega no Japão, parece que em 4 anos você não paga imposto do que tem de fora, mas você tem que aplicar para um visto também para viver lá. Então, sempre quando a gente escolhe, eu gostaria de viver num país, você tem que pensar como você vai viver no país. Não é assim, eu gostaria, mas eu quero viver em Singapura, eu vou trabalhar na Singapura. Impossível, você tem que pensar como. Eu gosto da Malásia porque é barato. Como você vai viver na Malásia, entendeu? Então, alguns países têm visto de nômade digital, de estudante, etc., mas você tem que pensar como aplicar para isso. Outros não têm, então não adianta só dizer, eu vou e por ir, né? Porque eu gosto do país. Não é assim. Agora, vamos lá. Israel, nem pensar, não moraria de jeito nenhum, não moraria na Turquia de jeito nenhum também. Posição geográfica, guerra, cultura, nada me agrada nisso. Emirados Árabes, né? O Rafael falou mesmo que não é tão caro como as pessoas falam, é organizado, mas cultura e clima não entram na minha cabeça, tá? Um país que proíbe você... Proíbe não, né? Mas só pode beber em alguns lugares, você tem que obedecer com essa questão de encostar nas pessoas, encostar na sua esposa. Então, assim, não gosto desse tipo de coisa. Também está num fuso horário muito distante. E outra, tá? Não é você ir morar em Dubai. A gente faz o processo, você precisa abrir uma empresa, e nessa empresa você tem que ter as licenças para a sua família. Você não vai gastar menos de 40, 50 mil dólares para fazer isso, tá? Ou comprar um imóvel de 500 mil dólares para você ter o Golden Visa, certo? Então, não é assim, eu vou morar em Dubai. Não é assim, tá bom? Não é assim, você tem que fazer o processo, você vai ou abrir uma empresa, você vai contratar os seus familiares pela empresa, ou você pela empresa, ou fazer o Golden Visa. Então, não é simples. Diz que Oman também está muito interessante, essa parte aqui de cima de Oman. Dubai, o Emirados está começando a colocar bastante imposto e Oman está pegando muitos empresários de lá. Não sei como fazer o processo em Oman, mas é interessante. Igual, o clima é horroroso e, para mim, o clima é um dos primeiros parâmetros para eu morar em algum lugar. A Arábia Saudita é um país que está para o futuro, e a gente tem que analisar. Não é só agora que você tem que analisar assim, como está o país. A gente tem que analisar de 5, 10 anos para tu escolher uma base. E o que o país vai te oferecer em 5, 10 anos, até para ver se vai te oferecer cidadania ou não. Porque esses países aqui do Oriente Médio, eles não te oferecem cidadania, certo? Então, a Arábia Saudita é um país que daqui a 5, 10 anos vai ser top. Não vai te oferecer cidadania também. Só que é um calor desgraçado. Eu não moraria num lugar desse nem a pau, tá? Europa, em geral, nem Alemanha, nem França, nem Reino Unido. Aí a gente tem algumas exceções. Polônia é um país que está top, só que está do lado de uma guerra que pode acontecer a qualquer momento. Então, tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter um plano B, C e D, como os poloneses têm, como a Estônia tem, a Lituânia tem, todos esses países aqui, Romênia e Bulgária, todos esses países, os cidadãos desses países têm plano B na América do Sul. Incrível, incrível, tá? A Polônia é um país legal, a Suíça é um país legal, o resto não moraria de jeito nenhum. Então, a Polônia, só que tem que morar em países que falam inglês, porque se não fala inglês, não adianta, eu não vou falar polonês. Então, sim, Suíça e Polônia. O resto não dá para morar. A Espanha dá para morar com visto de nômade digital 2 anos e tentar aplicar para a cidadania e sair de lá, beleza.
Portugal, interiorzão, se quiser, dá para aplicar para o Golden Visa, também não é mais imóvel, é investimento, para pegar a cidadania também. Fora isso, eu não moraria, certo? Não moraria. O problema é a imigração ilegal da Europa, não dá para aguentar. Eu não consigo aguentar, como eu estava dizendo, cultura. Cultura, para mim, também, clima e cultura é muito importante. Se tem uma cultura de uma imigração, enriquecimento, como é que o Rafael fala, cultural, e está estragando demais o país, eu não consigo ver aquela cultura estragando o país. E também não me dou bem com essa cultura de Portugal, o jeito que eles falam português e tal, para mim não serve. E muitos clientes meus que moram, que saíram de Portugal e foram para a Espanha, diz que a Espanha tem muito mais infraestrutura. Isso é outra coisa que me incomoda. Não adianta tu morar num país sem infraestrutura. Por exemplo, Portugal tem o pior aeroporto da Europa. É o que falam, tá? É de Lisboa. Então, como é que você vai morar num lugar que não tem muita infraestrutura? Tem cidades com infraestrutura, parece que Porto lá tudo bem. Agora você sai e vai morar na Espanha, é muito melhor, todo mundo fala isso. E o sistema de bem-estar social da Europa está falido. E cada vez vai ficar pior, com essa imigração indo lá e usando, ao invés de trabalhar para sustentar o sistema de bem-estar social, está usando o sistema de bem-estar social. Então, está mostrando que o negócio vai para o ralo. Tá? Agora, vamos para a América, né? Por incrível que pareça, eu tenho a residência, eu tenho o Green Card, né? Eu tenho residência no Paraguai, tenho residência no Uruguai, tenho residência no Panamá e estou tirando aqui no Chile, tá? E posso morar no Brasil. Por incrível que pareça, eu morei 2 anos no Panamá, 2 anos, e digo para vocês, não morem no Panamá. Por quê? Clima horroroso, posição geográfica é boa, fuso horário é bom, cultura horrorosa, eles são pessoas arrogantes, não gostam de branco. O idioma tá ok, religião tá ok, oquismo não tem, economia é relativamente boa, infraestrutura é boa, política é horrorosa, leis são horrorosas, as instituições do governo não se comunicam, nada funciona, segurança é mais ou menos, até na cidade do Panamá é boa, corrupção é extrema, impostos são mais ou menos bons, mas não tem assim, infraestrutura é só mais de aeroporto, tá? Porque as estradas são horrorosas, a imigração legal funciona muito mais ou menos, demora muito tempo, a cultura é horrorosa porque tudo demora muito tempo, tem uma imigração ilegal lá dentro, a geopolítica apanha porque os Estados Unidos têm que mandar lá, porque senão eles fazem tudo errado. Em termos de teoria das bandeiras, é bom para você ter uma empresa e para você ter uma conta bancária, porque lá não tem Banco Central e utiliza o dólar. Então, o Panamá é para isso. Para morar, é horroroso. Eu morei 2 anos e posso falar isso. Paraguai também. Existe coisa boa no Paraguai, obviamente, dá para botar bastante bandeira, mas para morar no Paraguai, clima horroroso, muito ruim, pior do que o do Paraguai, é um calor horroroso. A posição geográfica, sim, é boa, bem no centro da América do Sul. Fuso horário é bom, a cultura é ok, né? O idioma guarani não tem como, mas praticamente pouca gente em Assunção que fala o guarani. Eu até falei com algumas pessoas, a maioria quer falar espanhol. Religião e oquismo ok, beleza, economia crescendo, mas ainda é um país bem pobre, a infraestrutura é horrorosa. A política é boa de direita, leis boas, mas ainda tem crime, segurança está ok, corrupção horrorosa, bastante, impostos bons, imigração legal é ok, tudo bem, tudo certinho, geopolítica atual ótima, e teoria das bandeiras dá para fazer bastante coisa, investimento em imóveis, você pode colocar sua conta bancária lá, sua residência fiscal lá, porque lá o país não te controla, então você pode colocar sua residência fiscal, ter uma base lá e viajar pelo mundo também, tá? Só que viver lá, boa parte do ano, é uma loucura. É uma loucura. A gente está abrindo empresa lá, eu tenho minha residência fiscal, tenho uma residência fiscal lá também, tenho residência legal, mas é impossível ficar muito tempo lá.
Tá? Agora, vamos... se você pegar outros países da América do Sul, assim como Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Costa Rica, México, essas coisas assim, pode cortar tudo que não tem como, tá? Agora vamos para os países que eu realmente moraria. Moraria na Argentina, tá? Por um país que hoje tem problemas de imposto e inflação, mas de 5 a 10 anos eu acredito que vai melhorar muito. É um país fantástico, com um turismo fantástico. Hoje está caro, mas é sensacional. Buenos Aires é a melhor capital da América Latina. Cultura sensacional. É o que eu estava dizendo, infraestrutura sensacional, tem segurança, impostos, para mim, tem acordo de não tributação com os Estados Unidos, geopolítica agora como ele está ótimo, tem bastante oportunidade de investimento. Aí você vai para o Uruguai tem agora um governo de esquerda, porém, nunca afetou a economia, nunca afetou os impostos, então dá para morar lá se você fizer bem, tem bastante imposto lá, tá? Para dentro, mas para fora, se você fizer bem a sua estratégia tributária, você pode sim morar com uma altíssima qualidade de vida no Uruguai, clima bom, cultura boa, com pouco wokeismo, tá? Mas tem algumas coisinhas que eles permitem, que é um certo liberalismo e não wokeismo. É um país seguro, com pouquíssima corrupção, uma migração legal certinha, geopolítica boa, e dá para fazer um processo bom de teoria das bandeiras, clima ótimo também, tá? E aí tem o Chile, né, que é onde que eu estou agora. O Chile é o país mais desenvolvido da América Latina, disparado o melhor país para morar. Claro que tem lugares aqui na cidade de Santiago que são ruins, como qualquer cidade da América Latina, você tem bairros que são ruins. O centro da cidade está cheio de imigração ilegal, então é um problema de país desenvolvido, como o Canadá e alguns países da Europa, então isso tem que limpar. Tem eleição esse ano, vai ganhar a direita. Se ganhar o candidato libertário aqui, ele é uma mistura de Bukele com o Milei, ele vai limpar isso, vai deportar os imigrantes ilegais, vai acabar com a delinquência, que nem eles falam aqui. Então, o Chile, já por ser um país praticamente desenvolvido, ele vai melhorar muito rápido, tá? Tem bastante imposto, mas é só baixar os impostos, é só colocar nos trilhos. É um país com clima agradável, com fuso horário e posição geográfica muito perto do Brasil, infraestrutura sensacional, economia sensacional, cultura sensacional, idioma, eles falam um espanhol meio ruim, mas dá para entender, religião e wokeismo tá ok, segurança pública ok, corrupção super baixa, impostos, também tem acordo de não tributação com o Brasil, com os Estados Unidos, imigração ilegal é um problema, e teoria das bandeiras dá para fazer muita coisa legal, tem muita oportunidade no turismo, muita oportunidade de empreendedorismo e tem muita oportunidade de investimento imobiliário, tá? Agora vamos chegar nos Estados Unidos, que é o melhor país do mundo, e isso é um probleminha que algumas pessoas, muitos canais não entendem. Muitos canais não entendem. Por quê? Porque, primeira coisa, as pessoas dizem assim, para os Estados Unidos você tem que ir para procurar emprego. Não, pessoal, não é assim. Em primeiro lugar, esses canais, inclusive o Rafael falou isso, vai para os Estados Unidos para ser pedreiro. Se você está falando isso, essa pessoa que vai para ser pedreiro, ela está cometendo um crime. Está cometendo um crime. Inclusive, os canais do Paraguai, eles dizem assim, o Paraguai não é um país para você procurar para ser CLT, e sim, vai para os Estados Unidos para ser CLT ou vai para a Europa para ser CLT. Não, pessoal. Não. Os Estados Unidos você tem que aplicar para vistos e ir legalmente. Você não tem que ir para os Estados Unidos para fazer trabalho braçal. Não faça isso. Faça legalmente.
o imigrante que vai para os Estados Unidos, pelo menos com a nossa empresa e com empresas idôneas, ele tem dinheiro, tá? Ele tem um passaporte que nem o do Rafael, por exemplo, italiano ou português, ou algum outro passaporte europeu, ou o chileno, que é o melhor passaporte da América Latina. Você vai aplicar para o visto E2, Tratado de Navegação e Comércio, e vai colocar um negócio de $100 mil lá, um lava-jato, uma padaria, um supermercadozinho, mini mercado ou alguma coisa assim, e aí você vai conseguir um visto para viver e vai ficar renovando a cada 5 anos. Ou você vai aplicar para o EB2NW, o EB1, o EB2NW que nem eu fiz, e você vai aplicar em cima da sua carreira ou em cima de um business plan, e aí você vai ganhar o Green Card, tá? Eu, por exemplo, eu disse que eu não precisava ver sponsor, ou você pode pedir um sponsor, certo? Aí que está o problema. As pessoas acham que para os Estados Unidos você tem que fazer fritar hambúrguer, lavar chão ou ser pedreiro. Não. Esse tipo de pessoa não vai para os Estados Unidos. Fica no Brasil. Tá? Porque senão, se você está cometendo um crime, você vai chegar lá, vão te pegar e vão te colocar no avião. Algemado. Certo? Os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Por quê? Porque os impostos voltam para a infraestrutura. E se você abrir uma empresa, você só vai pagar imposto em cima do líquido. Digamos que você ganhe $80 mil, que é a média do americano, uma pessoa. Tá? Se você ganhar $80 mil, você vai pagar em torno de $4, $5 mil de imposto por ano. É pouco. Você só vai pagar muito imposto nos Estados Unidos quando você ganha $400, $500 mil. Aí sim você vai pagar 40% de imposto. E você pode escolher o estado. Tá? Então, nos Estados Unidos, são 50 países lá dentro. 48 dentro e 2 fora, além dos outros territórios, como Porto Rico, Guam e outros territórios. Então, você tem que escolher o país que lá dentro que seja bom para você. Por exemplo, o melhor, e para mim o clima não é legal, mas é o melhor, por quê? Porque está perto do Brasil, é a Flórida. Porque lá a posição geográfica é boa, o fuso horário é bom, a cultura é muito próxima da do brasileiro, o idioma é fácil, porque muita gente fala espanhol, muita gente fala português e inglês, religião não tem assim uma específica, nada vai te incomodar, o wokeismo é pouco, tá? Não é bizarro, que nem em Nova York e outros lugares, não tem tanto gente com essas substâncias, a economia da Flórida é metade da brasileira, tá? O PIB é metade do brasileiro. A infraestrutura é top, tem vários aeroportos, tá? Tem o aeroporto de Orlando, o de Fort Lauderdale e o de Miami são tops. Política é de direita, leis são boas, crime é baixo, segurança é top, corrupção é baixa, impostos são os mais baixos dos Estados Unidos, imposto de consumo é 7%, não tem imposto de renda estadual. Imigração ilegal é menor, porque lá você não é o estado, daqueles estados, como é que se diz? Santuário, né? Então, você não tira a carteira de motorista se você é ilegal, então a maioria dos ilegais não vão para lá. Em parte da teoria das bandeiras, você colocando um negócio lá, você vai conseguir prosperar com certeza. Agora, não vá ilegalmente, certo? Aí você tem o Texas, você tem vários estados aqui, tem o Wyoming, você quer se esconder, tá? Um estado que tem bastante essa parte natural, você está se escondendo e ainda tem mais infraestrutura que um Paraguai, por exemplo, tá? Tem sei lá, menos de 1 milhão de habitantes, tem uma infraestrutura melhor do que do Paraguai, o Idaho, Utah, Wyoming, South Dakota, você está escondido e está protegido de uma terceira guerra mundial. Ah, mas aí vão bombardear os Estados Unidos? Não vão. Não vão, porque se conseguirem bombardear os Estados Unidos com uma bomba atômica, o mundo inteiro acaba. O mundo inteiro acaba, tá? Então, aqui no meio dos Estados Unidos, você está bem protegido, certo? Muita gente não entende como é os Estados Unidos sem ter morado lá. Eu morei 10 anos lá. Se você for contar os últimos 8 anos, antes do Panamá, e 2 anos da Califórnia, foram 10 anos dos Estados Unidos. Eu sei muito bem
como é os Estados Unidos, como funciona os Estados Unidos. Cada estado é completamente diferente. É como se fosse Europa, você indo trocando de país, só não troca tanto a língua, claro, mas é muito diferente. Tá? A administração é diferente. Então, confie em mim. Estados Unidos é o melhor país, custo-benefício. Você paga imposto, mas o negócio volta. E você não necessariamente precisa virar um americano. Tá? E se você virar um americano, é um passaporte que vai te proteger do mundo. Se você for só morar nos Estados Unidos, vale a pena. Se você não for ficar viajando pelo mundo depois, daí você não precisa. Tem o Green Card, você pode devolver o Green Card. Certo? Os Estados Unidos é um país que vai te receber bem, não é xenofóbico e é o melhor custo-benefício. É isso que eu tenho a falar. Certo, pessoal? Então... esse vídeo, então, vai ficando por aqui. Eu sei que ficou longo. Sei que quem chegou até o final, né, merece aí um prêmio, e o prêmio é o desconto da nossa consulta. Se você quiser falar comigo diretamente, marque a consulta aqui abaixo, no link abaixo, certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.